E aí, galera? Então, vamos falar de política? Hoje de uma maneira um pouquinho diferente. Antes de falar de política, deixa eu esclarecer uma coisa. Algumas pessoas me perguntaram por que o canal chama Piloto Político. E é justamente por isso, porque o meu mundo gira ao redor do motociclismo. Eu sou um motociclista raiz. Toda a minha vida gira ao redor do motociclismo. Eu respiro motociclismo dia e noite. E não tinha outro nome para colocar no canal. As duas coisas que eu sou apaixonado: a primeira, motociclismo, e a segunda, política. Portanto, acabei unindo as duas coisas. Mas enquanto vocês aproveitam aí a paisagem de Portugal, mais precisamente da região de Sintra, a gente vai conversar um pouquinho sobre política. Ou melhor, vamos conversar um pouquinho sobre essa semana conturbada que a gente teve, né? Que foi uma coisa realmente repugnante. Mais autoritarismos, mais desmandos, mais palhaçadas, mais ditadura por parte do STF. Foi realmente complicado aturar o governo brasileiro, comandado pelo vagabundo, cachaceiro, ladrão, corrupto do Lula e a sua turpe de chupa-sangue vagabundos que vem atrás dele, a aturar todas as coisas erradas, as arbitrariedades, né, que o STF vem fazendo com o nosso país, soltando todo tipo de bandido, corrupto, vagabundo, né? Gente que foi condenada por corrupção, que foi condenada por tráfico de drogas, devolvendo bens que essas pessoas usurparam, roubaram de maneira suja e jogando dentro da cadeia pessoas por crimes pequenos, né? Por vingança, por querer atingir pessoas maiores, como foi o caso da menina do batom, que foi jogada e condenada à prisão, quando na verdade o intuito do STF não é ela, nem os outros que foram presos por causa do 8 de janeiro lá, da tentativa de golpe que nunca existiu, né? Do golpe que foi dado com batom, pipoqueira e morador de rua. Na verdade, o objetivo deles é que, condenando todas essas pessoas, jogando todas essas pessoas atrás das grades, eles conseguem criar um precedente para jogar o Bolsonaro e mais 2 ou 3 que estão juntos, que são cabeças com o Bolsonaro, né, que estavam na cabeça do comando do país, faz tempo ainda. Por que eles não deram uma pena pequena para a menina? Por que eles não querem diminuir a pena? Porque se eles fizerem isso, o Bolsonaro e essas outras pessoas também vão ser condenados a penas pequenas. Porque eles vão ser condenados. Isso aí tenha certeza. A ditadura que está se instalando no nosso país já não está mais ligando para argumentos legais. Eles estão fazendo o que eles querem. Eles já não estão mais nem aí. E graças a Deus que eu não vivo no Brasil há muito tempo. Eu tenho cidadania europeia e, a menos que eu seja perseguido por eles e não volte para o Brasil, eu não tenho nenhum problema. Eu não posso caluniar ninguém, mas eu, como cidadão brasileiro, tenho o direito de dar minha opinião. E a minha opinião não tem que ser a verdade, ela pode ser somente a minha opinião, que é o que eu faço nesse canal. Mas só que no Brasil parece que crime de opinião agora, né, dar opinião virou crime, né? Existe crime de opinião. E estão prendendo pessoas por dar opinião. Então, eu realmente me sinto à vontade para falar umas bobagens desses vagabundos, porque eles vão ter que vir me buscar aqui na Europa. Eu já não vou no Brasil há 7 anos, não pretendo ir pelos próximos 7. O meu intuito quando eu montei o canal nunca foi um dia me tornar político. Muito pelo contrário, o que eu quero
é ajudar a população, ajudar o povo brasileiro a se esclarecer melhor e a conseguir ter condições de vida melhores do que tem hoje, né? Conseguir alcançar um pouco do conforto, um pouco da vida que eu alcancei sendo uma pessoa esclarecida politicamente, sendo uma pessoa esclarecida em outras áreas, porque na verdade a gente nunca pode parar de estudar, nunca pode parar de aprender. Mas o intuito deles, voltando, sempre foi jogar a menina na cadeia para poder pegar o peixe grande. Eles não estão preocupados com o peixe pequeno. E a coisa essa semana foi tão escancarada, mas tão escancarada, que eles estão tentando acobertar o governo do PT numa sujeira gigantesca. Depois deles fazerem essas arbitrariedades com a menina, condenarem a menina e todos os outros que fazem parte desse processo do golpe que nunca existiu, depois deles fazerem o absurdo de jogarem o Bolsonaro, aliás, de intimarem o Bolsonaro dentro da UTI do hospital, porra. Olha, tudo isso que eu tô falando, tem vídeo aí no canal. Se vocês quiserem ver a fundo aí, assistam os vídeos, é só entrar aí no canal e ver. Então, porra, mandaram intimar o Bolsonaro na UTI do hospital. Eu nunca vi nada tão desumano. E olha que eu nem bolsonarista sou. Eu fiquei indignado porque eu me coloquei na situação, na posição do cara. Entendeu? Eu até acho que o Bolsonaro merece pegar uma cadeiazinha, mas não por esse crime que estão tentando imputar nele, entendeu? E sim por outras coisas que ele fez, que eu não vou falar aqui nesse vídeo. Mas entregaram a intimação pro cara na UTI, uma coisa completamente absurda, nunca vista na história mundial. Eu nunca vi em nenhum lugar do mundo, né? Se aconteceu isso em algum outro lugar do mundo, deve ter sido na União Soviética, né? Na Coreia do Norte, na Venezuela, e a gente nem fica sabendo. No Brasil, como ainda tem aí 10% de democracia, a gente ainda consegue ficar sabendo. Agora o cara tinha, a partir do momento que ele foi intimado, desculpa galera, eu tô meio doente, ele tem 5 dias para poder entregar, aliás, para poder responder à intimação. Agora eu pergunto o seguinte aí, eu já falei isso também no vídeo sobre esse assunto. O cara tem 5 dias para entregar a intimação, para entregar a resposta. Tudo bem, os advogados dele podem trabalhar em cima disso, podem entregar essa resposta, mas os advogados dele, para poder tratar o assunto, não tem que conversar com ele, não tem que acertar as coisas com ele, né? A linha de defesa, tudo. Agora me diz, como é que um cara, numa cama de UTI, sem poder receber visita, ou se puder receber, tem que ser gente muito próxima e que seja uma visita rápida. O cara tá cheio de remédio, cheio de coisas, né, com dores, com problema na pressão. Essa cirurgia do Bolsonaro foi uma coisa séria, grave. Segundo os médicos, foi a pior cirurgia que ele fez desde quando a esquerda tentou matar o cara. Desde quando o Adélio Bispo esfaqueou o cara. Dizem que foi pior do que a cirurgia logo após ele ser esfaqueado. Aí, como é que o cara vai fazer para se reunir, para tratar desse assunto? Se ele não conseguir fazer isso e perder o prazo, ele tá ferrado. Isso é uma manobra muito suja do Alexandre de Moraes. Aliás, o Alexandre de Moraes é um sujeitinho muito sujo, na minha opinião. Ele pode ser um cara poderoso, ele pode ser o cacete, mas já que ele age politicamente, já que ele quer tratar o Supremo Tribunal Federal como um cargo político que nunca foi, né? Então a gente tem o direito de falar. Eu, como cidadão brasileiro, tenho o direito de dar minha opinião sobre essa pessoa asquerosa. Não só ele, como 90% dos políticos que a gente tem no Brasil, assim como
90% dos políticos que a gente tem no Brasil, assim como 90% da Suprema Corte Federal, né? Porque quem não faz o que o Alexandre de Moraes está fazendo, acoberta. E quem acoberta é cúmplice, né? Na minha opinião, eu sou uma pessoa bastante cristã, apesar de eu falar bastante bobagens, mandar uns palavrões e tudo mais, eu sou uma pessoa extremamente cristã, extremamente correta. Eu tenho valores bem fincados, né? E eu não aceito isso que está acontecendo. Enfim, serviram lá a intimação para o Bolsonaro. Aí logo em seguida a gente tem o outro episódio, que é o escândalo de corrupção do governo Lula de 6,3 bilhões de reais roubados dos velhinhos, de aposentados, de pensionistas. Sabe o que é pensionistas? Pensionistas são aquelas pessoas, por exemplo, o cara sofreu um acidente, aí recebe uma pensão, ou o cara tem uma doença muito grave, ou o cara, sei lá, alguma coisa desse tipo. Aí vão e tiram o dinheiro dessas pessoas, pô. Que espécie de vagabundo rouba dinheiro de velhinho e pensionista. Aí quando você vai ver o Lula dizendo que não sabe de nada, né? Porque ele nunca sabe de nada. Nós aqui sabemos muito mais do que ele. Quando a gente vai ver, quem é que está envolvido? Quem? O irmão do Lula. Aliás, uma corja de sindicalistas que não gostam de trabalhar igual o Lula, que foi tudo colocado em carguinho como o Lula, né, que nunca trabalhou. Esse pessoal também quer seguir a mesma linha. O Lula cortou o dedo, mas tem muita gente aí que é capaz de cortar o pau fora para não ter que trabalhar. E aí, quem é que aparece lá na cabeça da história? O irmão do Lula, né? O tal do Frei Fred, Padre Fred, sei lá que porra é. Nunca tinha nem ouvido falar nesse verme até o dia que aconteceu essa história aí. A imprensa colocou o nome dele na mídia. Nem sabia que ele tinha esse irmão. Mas pelo que parece que foi esse irmão dele que levou ele pra dentro dos sindicatos. Ou seja, um vagabundo puxando o outro. E ele vai querer dizer que não está envolvido, depois de todo o histórico de corrupção do governo do PT, né? Depois deles do STF manobrar para tirar esse vagabundo da cadeia, colocar esse cara de volta no poder, na presidência. Sabe-se lá por quê que eles fizeram isso, né? Mas foram eles que colocaram, calaram os perfis de direita no Brasil inteiro, perseguiram pessoas de direita no Brasil inteiro, né? Uma pessoa que eu não gosto, que eu realmente acho ele um verme, mas que foi perseguido, que está nos Estados Unidos, que é o Alan dos Santos, conseguiu fugir, né? Porque o cara, ele pode ser o verme que for, mas ele é um perseguido político. Calaram todo mundo, manipularam tudo que podiam manipular, né? Enrolaram a população mais humilde, mais ignorante, dizendo para essa população, né? O Lula dizendo, não, agora vocês vão voltar a comer picanha e beber cerveja. Pois é, meu amigo, se você faz parte disso aí, qual é a picanha que você está comendo? Qual é a cerveja que você está bebendo? Agora você pega o L que você fez e enfia no seu rabo, né? O problema não é que você vai enfiar o L no seu rabo, o problema é que você enfiou no seu e no rabo da população brasileira inteira, né? A maioria das pessoas que não votaram no Lula estão tomando também. A culpa é da direita também, porque se as pessoas de direita tivessem ido votar todas, o Lula não tinha se reelegido, mas as pessoas estavam todas desanimadas, todas, né, tristes, aborrecidas com toda a situação causada pelo próprio Bolsonaro, e simplesmente não foram nem votar. Mas o pessoal de esquerda foi, né? A massa de manobra que foi manipulada pela esquerda, toda ela foi votar. E aí colocaram esse pinguço vagabundo, cachaceiro, ladrão, corrupto de volta no poder. E vocês esperavam que o resultado fosse ser diferente, porra. Vocês achavam que quando ele chegasse no poder ele ia fazer alguma coisa diferente?
É claro que ele ia voltar à cena do crime, é claro que ele ia voltar com os esquemas de corrupção, é claro que ele ia dar um jeito junto com o STF de soltar todo mundo que fez parte da Operação Lava Jato. Eu só não esperava que eles fossem começar a devolver os bens, porque além deles soltarem, eles mandaram devolver a grana que os caras roubaram, porra. Olha o absurdo que o Brasil tá. O Brasil virou um narco-estado. Me diga aí, você, a sua opinião, se você tem um brasileiro que é membro de organizações criminosas, né, como o PCC, como o Comando Vermelho, como o próprio governo que participou de todas essas roubalheiras, né, Petrolão e o escândalo dos Correios. Se você solta todas essas pessoas, coloca todo mundo na rua, e aí você começa a devolver os bens dessas pessoas, o dinheiro que elas roubaram, carros de luxo, helicópteros. Se você começa a fazer isso e depois você persegue pessoas que nunca cometeram crimes nenhum e inventa crimes para essas pessoas, né? Você começa a dizer que elas que é crime de opinião. Não, eles estão chamando agora de crime de opinião de movimentos antidemocráticos, ou seja lá o que for que eles estão chamando. Porque democracia é só quando você concorda com a opinião deles, né? Quando você começa a fazer isso, aí eu pergunto, o Brasil se transformou ou não num narco-estado? Quem controla tudo isso? Quem está por trás de tudo isso? Eu já disse nos vídeos que eu fiz anteriormente e vou voltar a repetir. O Alexandre de Moraes não sabe nem o que ele está fazendo na cadeira do Supremo Tribunal Federal. Ele é um ditador, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Juridicamente ele está completamente perdido, ele não dá uma decisão dentro da lei. Vocês acham mesmo que esse cara é o cabeça? Vocês acham que o Lula, que não sabe nem ler nem escrever direito, cachaceiro, burro, né, o rei dos jumentos, vocês acham que esse cara é o líder dessa história toda? Quem é que está por trás disso tudo? Se o Brasil está se transformando ou se transformou já no narco-estado, quem é o líder dessa história toda? É onde fica a pergunta. E pode ter certeza que tem alguém muito poderoso por trás disso tudo. Uma pessoa ou um grupo de pessoas que estão manipulando todo mundo com um objetivo maior. O Alexandre de Moraes, do mesmo jeito que o Flávio Dino é um capacho do Lula, do mesmo jeito que o Flávio Dino é um pau-mandado do Lula, o Alexandre de Moraes é um pau-mandado de 3 pessoas. Geraldo Alckmin, que foi quem tirou ele do limbo e trouxe ele para dentro da política, da vida pública. Gilberto Kassab, que é uma das pessoas mais poderosas do Brasil, politicamente falando. E Michel Temer, que também é outro cacique da política, né? São os caciques do Centrão aí, o Kassab e o Temer. Então Moraes, o imoral, ele é capacho dessas pessoas. Ele deve muitos favores. Querem saber um pouco mais? Assistam os vídeos que eu já coloquei no canal. Dê uma olhada aí nos meus vídeos. Eu já falei sobre isso. Então você tem pessoas que estão dando a cara para bater aí nessa ditadura, que não são os cabeças da história. E aí você diz, mas é o Kassab? É o Temer? Não sei. Não sei se são eles. Não sei. A única coisa que eu posso fazer é dar minha opinião e especular. Eu não sou dono da verdade, nem eu tenho certeza de nada, mas a gente tem que especular. Se todo mundo especular, uma hora a verdade aparece. Agora, se todo mundo ficar calado, eles fazem o que eles querem. E aí, meu amigo, essa semana foi conturbada. Aí inventam, né, trazem, depois de terem enterrado a Lava Jato, trazem de volta, né, a condenação, condenam aí o Fernando Collor de Mello,
Eu não vou defender o Fernando Collor de Mello, porque o Fernando Collor de Mello devia estar preso há uns 20 anos já. É outro ladrão, vagabundo, corrupto, né, safado. E a população que vota nele é pior do que ele. Ele só tá aí porque votaram nele. Então, meu amigo, trazem esse cara de volta para servir de cortina de fumaça, né? Eles disseram que a Operação Lava Jato não... que as pessoas que foram presas foram feito tudo de forma ilegal e parari parará, foi julgado no lugar errado. E aí disseram que não, o Collor foi julgado no lugar certo, ele não foi na mesma situação dos outros. Mentira! O Sérgio Moro, que foi o juiz, né, que hoje é senador, foi lá e disse que é mentira. A investigação começou por causa de uma petição do próprio Sérgio Moro, na mesma vara que todos os outros foram condenados. Olha, minha gente, a coisa tá feia. O Brasil tá se destruindo. Eu duvido que a economia do Brasil aguente mais 2 anos do Lula. E tá na hora de vocês fazerem alguma coisa, começarem a fazer o que eu tô fazendo. Então, se você tá indignado com essa situação, protestem, denunciem, mostrem que vocês não estão satisfeitos, né? Se você vê algum valor no vídeo que eu tô fazendo, entreguem esse vídeo para mais pessoas, mostrem para as outras pessoas que são menos esclarecidas o que elas podem fazer para poder transformar o nosso país num país um pouco melhor, para a gente voltar àquela época, da época da Lava Jato, lembra? E começar a prender esses caras de novo, né? E se isso começar, é como uma bola de neve, quanto mais a gente vai fazendo, mais vai aumentando, sabe? E aí, quem sabe, assim, a gente consegue botar na cadeia até alguns desses ministros que estão fazendo essas lambanças e que tem muita falcatrua por debaixo, na minha opinião. Galera, valeu, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.